Bom, pessoal, Dr. Rafael aqui novamente. Então, vamos falar agora um pouquinho da questão do coronavírus e a relação de como que a vitamina D pode impactar na prevenção de doenças respiratórias agudas de uma forma geral, de como que a vitamina D ela pode ajudar a controlar muito a imunidade em todo esse contexto, ajudar muito na questão impedir a gente a ter e a desenvolver uma doença no coronavírus, ou se a gente for ter doenças mais benignas. Então, esse artigo aí que eu mostrei para você é um artigo de meta-análise, revisão sistemática de estudos randomizados, controlados no uso de vitamina D e a prevenção dessas doenças do trato respiratório de forma aguda, quadros infecciosos, tá? Então a gente tem muito aí em relação a tudo isso da vitamina D, das novas notícias que a gente tem da vitamina D ajudando muito nisso daí. Então esse artigo é de 2016, 2017 e a gente já fala bastante com alguns pacientes em relação a esse, não especificamente esses estudos, mas da importância da vitamina D, a importância da gente pegar sol, aumentar a nossa vitamina D, lembrar que a vitamina D alimentar é muito baixa, então a questão do sol é sempre muito importante, ou suplementar, tá? Então a gente vê muito nessa questão da vitamina D, o seu efeito protetor, tá? Da saúde. Então melhora muito todo o nosso sistema imunológico, é um potente imunomodulador. Lembrar que a vitamina D ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, tá? Da tamanha a sua molécula, tá? Tamanha o seu efeito no seu corpo. As células do corpo têm um receptor para a vitamina D. Então é muito, muito importante em relação a isso. Então, independente de qualquer coisa, para a questão de artigos, tá? A gente tem que entender que a vitamina D é essencial para a nossa saúde de uma forma geral. Então, é uma coisa que, independente de qualquer coisa, independente de coronavírus, a gente deve fazer a suplementação de vitamina D pelos seus efeitos sistêmicos, por tudo que ela pode agregar para a nossa saúde. Diferente de muitas vezes da gente falar da questão da cloroquina especificamente, que às vezes pode ter um efeito colateral, apesar de ter efeitos aí em relação ao coronavírus em formas mais graves. Então, balancear muito isso daí, o que pode agregar para a nossa saúde de uma forma geral. Isso não quer dizer agora que de forma aguda, se a gente acabar suplementando muito vitamina D, igual eu posto aqui em relação à minha suplementação, indico a suplementação de vitamina D para boa parte dos pacientes que tem essa deficiência, também não é uma coisa aguda que a gente vai começar a suplementar agora e a gente vai dar um boom na nossa imunidade de forma muito rápida, tá? Isso é um processo, isso é gradativo e que a gente deveria levar para a nossa vida, tá? Mas aqui vale também a menção com outros colegas que muitas vezes desmerecem essa parte da ortomolecular, essa parte da medicina integrativa, da medicina quântica, falando muito da medicina tradicional como a única forma de saúde, de proteção. A gente que segue muito essa linha integrativa, menos invasiva, a gente foca muito no paciente, a gente não foca única e exclusivamente na doença. Então, a gente não tem uma linha que vai de encontro à medicina tradicional, porque a gente continua sendo um médico tradicional, continua tratando com as medicações tradicionais. Só que a gente consegue e tem uma visão do paciente como um todo, do paciente na sua forma plena de saúde física, mental, aonde que a gente pode exatamente melhorar
todo essa parte de saúde. Então, na verdade, a gente está aqui para agregar a saúde do paciente. Então, se a gente tiver, de uma forma geral, um paciente bem estabilizado, bem forte, bem equilibrado, são pacientes que inegavelmente vão ter evoluções clínicas aí em relação ao coronavírus imensamente melhores, tá? Boa parte deles vão ser esses que vão ser assintomáticos, ou se forem ter alguns sintomas, vão ter sintomas bem brandos, tá? Então, a gente pensar o paciente como um todo de saúde, como um todo de imunidade, eu acho que isso é essencial nesse momento, porque provavelmente a gente vai acabar sendo infectado em algum momento pelo coronavírus, pelo vírus estar circulante da forma comunitária como está agora. E o que vai nos levar a ter uma evolução bem melhor e bem mais tranquila é exatamente como que o nosso corpo está, como que nossa mente está, como que a gente está estabilizado. E isso, infelizmente, a medicina tradicional, que aí eu sou um médico tradicional também, mas tenho muito dessas vertentes, dessas outras linhas, tá? Não fazem. Eles só querem tratar a doença como um todo. Já depois do coronavírus estar instalado, isso é importante? Claro, a gente não tem como negar. É muito importante. Se a gente já está com a doença, a gente está tratando. Mas a gente vê que é uma doença que não tem nenhum tratamento específico por ser viral. A gente tem muitos estudos de algumas medicações, mas se a gente pensar em como estabilizar muito o corpo como um todo, e a vitamina D é essencial, o hormônio dela é essencial para isso, como potente imunomodulador, tá? Então ela acaba orquestrando muito a nossa questão imunológica, tá? Ela regula totalmente a nossa questão imunológica. Então ter níveis ótimos de vitamina D, que não é aquele 30 que a gente tem no valor de referência do laboratório da década de 60, quando a gente tratava lá alguns graus de alterações de osteomalácia do tipo. Então, a gente ter níveis ótimos de vitamina D, a gente vai conseguir potencializar sempre a nossa imunidade e a nossa saúde. E nesse contexto, a gente tem muito a questão desse novo artigo italiano que a gente tem. Exatamente isso, porque a gente tem uma correlação também dos pacientes que evoluem de formas mais graves, eles têm níveis de vitamina D mais baixos, tá? Então, a gente vê muito essa questão daí da correlação também positiva e negativa da vitamina D. É determinante? Provavelmente não, mas ajuda muito na evolução de cada paciente. Especificamente nesse artigo que a gente está conversando agora, eles são artigos observacionais, controlados, ou seja, a gente durante um tempo, a gente vai observando os pacientes que recebem vitamina D e os que não recebem vitamina D, que tem níveis maiores de vitamina D e menores de vitamina D. E a gente consegue nesse tempo fazer uma correlação que aquele grupo que tem níveis maiores de vitamina D, que suplementaram vitamina D, tem uma incidência muito menor de infecção respiratória aguda, tá? Principalmente as virais, tá? É específico para o coronavírus? Não, mas de uma forma geral, como o coronavírus é uma infecção viral aguda, ela pode ter esse nível, tá, de proteção aumentado com a vitamina D em bons níveis. Então, o principal recado que eu dou em relação a toda essa questão da vitamina D é o que? A vitamina D, ela não vai fazer mal para você. Então, se é uma coisa que a gente tem, tá? Um hormônio que a gente acaba tendo, que alguns estudos mostram uma correlação positiva e preventiva para infecções respiratórias agudas, por que não suplementar? Tá? Na pior das hipóteses, se eventualmente esse ou outros estudos forem mentira, o que a gente não considera dessa forma, o máximo que a gente vai ter vai gastar dinheiro, vai fazer uma suplementação que não vai adiantar nada e a gente vai gastar dinheiro, tá? Mas não vai fazer mal.
É diferente de você estar tomando às vezes um antibiótico, uma outra medicação que vai dar efeitos colaterais no corpo, tá? Então você fazer uma suplementação, você aumentar muito os níveis de sol, de raios UV na pele para fazer a conversão da vitamina D, isso só tem a agregar para a sua saúde. Então a gente vê vários médicos hoje, o Dr. Michael Holick, o Dr. Cícero Coimbra aqui no Brasil. O Dr. Cícero tem vários vídeos falando de como que a vitamina D pode potencializar a nossa imunidade, pode melhorar muito esse nossos status imunológico e resposta clínica, tá? Então a suplementação de vitamina D eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Eu acho que isso daí abriga com a medicina, com os médicos tradicionais, tá? É besteira. Então, assim, eu acho que é uma coisa que muitos deles não sabem suplementar, não sabem fazer, não tratam da forma correta, tá? Então, isso só tem a agregar. A gente está aqui para agregar a saúde do paciente, estabilizar a saúde do paciente e não tratar só a doença dele, só tratar o coronavírus. Porque se a gente tiver pacientes, eu que atendo muito paciente oncológico, se os meus pacientes eles estiverem mais fortes, se eles tiverem uma saúde muito melhor, menos debilitados, eles não vão desenvolver tantos sintomas clínicos, vão desenvolver quadros mais leves e vão conseguir sair desse período muito mais fortalecidos do ponto de vista de imunidade. Ah, é só a vitamina D? Não, tem várias outras substâncias que auxiliam na nossa imunidade. Tá? A vitamina D é só uma, o hormônio D é essencial. Tá? Então aqui é muito dessa questão também de quebrar mitos, quebrar paradigmas que muito da medicina tradicional traz e impõe muito isso para os pacientes e até para a gente, colega. A gente não está aqui para dividir, a gente está aqui para agregar. Tá? Então o tratamento é como um todo, o paciente é como um todo. A gente não está tratando o coronavírus, a gente está tratando o paciente, a gente precisa melhorar o paciente, dar uma boa resposta clínica ao paciente, um bom suporte. A alimentação é essencial, uma boa alimentação, bom sono, atividade física, tudo que leva o corpo a estar bem equilibrado vai ser essencial para esse momento. Então não dê mole, tá? Pegue mais sol, se puder suplemente a vitamina D. É ideal a gente saber os níveis, até para saber dose, para saber se tem necessidade ou não. Às vezes você já está num nível bom de vitamina D, é difícil, mas pode acontecer. E é bom a gente ter o paciente muito na mão em relação a isso, para a gente fazer a suplementação de forma correta.